Boa noite, meus irmãos. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite para falarmos de novo sobre o Evangelho de Cristo. Não para ensinar, para refletirmos sobre as lições de Cristo, que Cristo tem para nós, especialmente os espíritas, mas todos nós, os que somos evangélicos, que acreditamos em Cristo e que queremos cumprir as ordens que Ele nos deu, que Ele nos deixou. Então vamos começar, como sempre fazemos, com uma prece. Senhor Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui nessa noite e pedimos, meu Deus, que esse Evangelho alcance as pessoas, os corações, as mentes, mas principalmente mude as nossas atitudes e nos faça refletir sobre a Tua vontade para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o Evangelho dessa noite está no nosso livro, que nós os espíritas seguimos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. De graça recebestes, de graça dai. Sempre os nossos capítulos, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está baseado nos livros da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, nos ensinamentos que Cristo deixou. E eu vou falar hoje, eu quero enfatizar hoje o dom que os ensinamentos que ele deu baseados sobre o dom de curar. Está lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai, disse Jesus aos discípulos. Com esse preceito, prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Continuando no capítulo 10 aqui de Mateus, nas ordens que ele deu aos discípulos, que era no começo do ensinamento de Cristo aos discípulos, no começo do discipulado de Cristo aqui, ele também falou para os discípulos, nas ordens que ele deu aos discípulos, falou para os discípulos não levarem alforge. Alforge era uma bolsa que eles punham para levar comida, para levar outras coisas que eles tivessem necessidade, nem levar 2 túnicas. Túnica para quê? Para os proteger do frio. E falou também para eles não levarem ouro, prata ou cobre, ou seja, não levem dinheiro. Logicamente, o que Cristo fala nesse começo aí do discipulado é para que os discípulos vão e confiem plenamente em Deus e nas casas que eles fossem, eles recebessem isso, recebessem alimento, fosse necessário abrigo, recebessem roupas também, se eles tivessem necessidade. É uma outra época, é claro. Hoje em dia, nós, os evangélicos, não podemos sair indo às cidades e esperar que a gente chegue numa cidade e lá as pessoas abram as portas para nós, uma pessoa desconhecida, abram as portas, nos deixem pousar lá, ficar de noite, nos deem comida durante o tempo que a gente esteja lá falando de Cristo. Isso foi em uma outra época, numa outra condição. O ensino de hoje, segundo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, é para as pessoas que têm algum dom, principalmente as pessoas que têm o dom de curar. Por quê? Porque esse dom, essa virtude de curar é uma virtude muito visada. É muito difícil a pessoa ter esse dom de curar, porque se você tiver, quem já teve uma pessoa doente em família, ou se você mesmo, se nós mesmos já estivemos doentes, principalmente de uma doença incurável, a pessoa sabe como é difícil ter aquela doença e não ter mais a possibilidade de cura. Mesmo que seja uma doença que tenha cura, mas que é um tratamento difícil, doloroso, demorado, um tratamento que custe muito dinheiro,
nós sabemos como isso vai ser desgastante, como isso vai ser triste para nós como os espíritos. Então a gente sabe que tem um médium, uma pessoa que tem o dom de curar. Ele vai ser muito visado. E quando a pessoa ficar curada, ela vai ficar tão agradecida, a família vai ficar tão agradecida que vai querer pagar. É natural. Nós aqui na Terra, nós expressamos a nossa gratidão por meio de algo, nós vamos dar algo em troca. E aí que Cristo fala, para essas pessoas que têm o dom de curar, não aceitem. Se alguém foi curado, se sentiu agradecido, se sentiu grato a você por isso, não aceite o pagamento. Quem vai te pagar, quem vai retribuir é o próprio Cristo, é a própria vida, é o plano espiritual, é o que a vida vai mandar para você em forma de pagamento, de bênçãos, de luzes, tanto nessa vida quanto na vida espiritual. Só que isso seria para os médiuns que têm o dom de cura. E para nós outros, embora o Evangelho segundo o Espiritismo não, embora o Espiritismo nos informe que todas as pessoas têm, em certo grau, uma mediunidade, nem todas as pessoas têm a mediunidade de cura. Nós temos uma mediunidade, mas às vezes é a mediunidade de nós temos um pressentimento, vir aquela ideia que nos ajuda, vir um pressentimento sobre uma pessoa, de alguma situação. Nem todos temos o dom da cura. E para nós não há nenhum ensinamento, então, nesse de graça recebeste, de graça dai. Eu queria enfatizar aqui, para nós, não a situação da mediunidade de cura, mas o que nós poderíamos ter de ensinamento dessas lições de Cristo. Lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim, a lição dos espíritos. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que possa lhe dizer respeito. Então vamos procurar o que pode nos dizer respeito aqui, essas palavras de Cristo aqui. Então vamos nos focar não no de graça recebeste, no de graça dai, não no dinheiro que nós não devemos receber, mas vamos focar no que nós podemos levar de bom no lugar onde nós estivermos. Se nós não somos missionários, porque os evangélicos, né, os protestantes, eles têm essa prática de fazer missões, de ir em outras cidades do nosso país, né, dentro do nosso país mesmo, em outras regiões, ou até mesmo ir a outros países fazendo missões, levando a palavra de Cristo, né, cumprir o ID de Cristo. Mas nós, os espíritas, não temos essa prática de irmos falando do espiritismo, até porque nós não achamos que seja necessário a gente levar a mensagem do espiritismo como uma religião, como uma prática diferenciada. Nós acreditamos que nós temos que praticar o bem no lugar onde nós estivermos. Então, como nós podemos atender a mensagem de Cristo de nós irmos? Nós devemos fazer o bem onde nós estivermos. Então, nós temos que levar o bem, nós temos que levar a verdade, nós temos que levar o amor no lugar onde nós estivermos. E onde nós estamos? Primeiramente, no serviço. Muitas pessoas trabalham, muitas pessoas têm a sua ocupação, e muitos lugares que nós trabalhamos tem aquela hierarquia, né? Tem a chefia, tem o chefe, tem o encarregado, tem o diretor, tem um secretário, prefeituras tem secretário, tem diretor, tem encarregado, né? Então, essas pessoas podem ter a situação de ter muitos chefes em cima, né? Pessoas em situação superior a deles e pessoas que são subordinadas a ele. A todas essas pessoas nós podemos fazer o bem, nós podemos levar o bem, nós podemos levar palavras de ânimos, né? Como nós podemos ajudar os nossos chefes, nós podemos ajudar os chefes sendo bons funcionários, cumprindo as determinações deles com alegria, com entusiasmo, procurando não levarmos a rebeldia, o desânimo para esses chefes, né? Nós somos obrigados quem tem uma chefia é obrigado a atender o seu chefe, obedecer o seu chefe,
Mas ele não deve fazer isso só por obrigação, ele deve fazer isso de coração, como se estivesse atendendo sem a necessidade daquele cargo acima dele. E aos subordinados, ao subordinado você tem que ser um bom chefe, você tem que saber que às vezes o subordinado está com problemas, está com dificuldade de atender às suas ordens, às vezes está com dificuldade até de entender o que você está passando, não aprender o serviço, às vezes a pessoa está há pouco tempo no trabalho, ou ele está há muito tempo naquele trabalho, mas não está entendendo o que você está passando. Então, nós temos que ser chefes compassivos, entender o que aquelas pessoas estão passando e não sermos chefes tiranos, né? Porque temos a chefia, porque temos um poder sobre essas pessoas, sermos tiranos, sermos ruins. Então, no nosso serviço, nós podemos muito levar a palavra de Cristo de fazer o bem. Entender, às vezes, um colega nosso, um funcionário nosso está com problemas e chega, às vezes com cara feia, bravo, te respondendo, e você, ao invés de responder na mesma altura, ir lá falar com a pessoa, entender o que está acontecendo com aquela pessoa, perguntar, né? Às vezes a pessoa vai chegar com um problema tão grande, não está conseguindo lidar com aquele problema, qual a atitude dela? Ela chega brava, chega estressada, e a gente perguntando o que está acontecendo, a gente vai ajudar, a gente tem a possibilidade de ajudar. E mesmo que aquela pessoa não esteja estressada, esteja te tratando mal por problema dele mesmo, por estar bravo com você conversando, você pode resolver aquela situação e o ambiente vai ser bem melhor para todos, né? Então, no nosso serviço, nós podemos fazer o bem. Onde mais nós podemos fazer o bem? Nós podemos fazer o bem quem estuda, com os seus professores, com os seus colegas, com os funcionários que são daquela instituição, porque muitas vezes, irmãos, no lugar onde nós trabalhamos, na escola para onde nós vamos, às vezes as pessoas não percebem as outras pessoas que estão lá, às vezes as pessoas que são da limpeza, as pessoas que são do cafezinho, aquelas pessoas maravilhosas que fazem com que o ambiente esteja bonito, organizado, limpo, higienizado, a gente não percebe, não fala com eles, às vezes até por vergonha de falar, de dar um bom dia, você não leva uma palavra a essas pessoas, né? E se você fizer isso, você vai enriquecer o local do trabalho, você vai enriquecer o seu rol de pessoas conhecidas, vai ser maravilhoso aquilo. Você pode levar essas pessoas também o bem, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, um bom dia com alegria, um bom dia com sorriso, que isso é maravilhoso. A nossa vida, o Espiritismo, os espíritas nos falam que a nossa vida é como se fosse um jardim florido, um jardim que pode ser florido. O que você vai plantar? Você vai cuidar das suas relações? Você vai tratar bem as pessoas? Porque se a nossa vida for como um jardim florido, quando aquelas flores estiverem todas com flores bonitas, você vai se alegrar, né? Então, regue bem as suas amizades, regue bem os seus relacionamentos, trate bem as pessoas, que você vai ver como essas pessoas devolverão sempre com alegria, com felicidade, com ânimo, e no momento que você estiver assim, com essas dificuldades como eles vão devolver com sorrisos, com alegria, certo? Então, no lugar onde trabalhamos, no lugar onde estudamos, onde mais que nós vamos? Nós vamos ao supermercado. No supermercado, nós temos os caixas de supermercado, as pessoas que trabalham lá naquele supermercado. Todas essas pessoas a gente pode levar o nosso sorriso, a gente pode levar o nosso bom dia, a gente pode levar palavras de ânimo, de conforto para aquelas pessoas, se você os conhecer. Se não, simplesmente o fato de você falar bom dia para as pessoas já anima o dia daquela pessoa. Também você vai ter as outras pessoas que estão no supermercado, no lugar onde você compra, vai ter aquelas pessoas que você pode ajudar. Então, a gente, procurando momentos de nós fazermos o bem na nossa vida cotidiana, nós poderemos muito encontrar possibilidade de fazer o bem. Onde mais que nós podemos agir, que nós podemos atender ao ID de Cristo e levar as coisas boas? No tráfego.
tráfego assim, no tráfego é um lugar, eu sempre confundo a palavra tráfego com outra palavra que é feia, nem vou falar aqui, mas enfim, no tráfego, no trânsito, nós podemos levar muito palavras de bondade, podemos levar paciência no trânsito. Imagine um trânsito de uma cidade grande, todo mundo saindo naquele horário que é para entrar no serviço, todos voltando para casa à noite. Se as pessoas todas tiverem paciência, como seria diferente? As pessoas estressadas no trânsito, todos sabem que às vezes acontece até situações de violência, não só de violência de a pessoa bater o carro, mas as pessoas se estressarem tanto que saem, querem bater no outro, querem, né, até matar, né? Então, nós com paciência no trânsito, dando passagem quando a gente pode, dar passagem para uma pessoa, dependendo da situação que está, numa pessoa que vem da lateral, você dá passagem, é questão de caridade mesmo. A pessoa ter pena do outro que vai ficar ali um tempão, e você ajuda o trânsito a fluir. Se todos nós pensássemos que nós somos também espíritas no trânsito, cristãos, ou temos paciência, as pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, não são espíritas, né? Mas a gente pode cumprir essa palavra no trânsito também, por que não? Dar passagem aos pedestres, ou se somos pedestres, não piorar a situação, tendo paciência para atravessarmos a rua. Tudo isso, meus irmãos, são possibilidades de fazer o bem. A gente pensa, não, é um exagero, eu não vou toda hora pensar nisso. Sim, mas toda hora nós temos que pensar o que nós podemos fazer para melhorar a vida, tanto nossa como das outras pessoas. Como eu falei, você transforme a sua vida num jardim que você sempre vai ter flores para te alegrar, para perfumar, para enriquecer o seu dia. Qual outro lugar que nós podemos levar a palavra de Cristo? Dentro do nosso lar. E esse é um lugar muito importante. Por quê? Porque os nossos parentes estão sempre com a gente. Os nossos cônjuges, pais, mães, filhos, tios, tias, eles nos conhecem profundamente e sabem como nós somos. Sabe que às vezes nós perdemos a paciência, às vezes nós não somos tão bons quanto nós queremos ser, não somos tão calmos, não somos tão virtuosos. Então eles nos conhecem. Mas não é porque eles estão todos os dias conosco que nós não temos que tentar também levar o nosso melhor para a nossa casa. Sermos educados, pedirmos, por favor, com licença, aquelas palavrinhas mágicas que a gente ensina para as crianças quando elas são pequenininhas, quando nós aprendemos quando somos pequenos, nós temos que levar na nossa casa também paciência, educação, respeito, tudo que nós pudermos levar de bom na nossa casa também, para os nossos pais, para os filhos, para os parentes, porque ali é o lugar onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, né? Mantemos o nosso local limpo, higienizado na medida do possível. Isso também, às vezes os homens, né, têm mais dificuldade na organização da casa, de manter a casa limpa, mas temos que ter paciência também, irmãos. Ter paciência com quem limpa, ter paciência com quem mantém tudo certinho dentro da casa, elogiar a comida de quem cozinha, ajudar depois, né, a lavar a louça, se puder, limpar, secar, pelo menos ter o entendimento de que aquilo leva um tempo para a pessoa, para a sua esposa cozinha, leva um tempo para ela cozinhar, leva um tempo até para ela pensar no que ela vai fazer para cozinhar para as pessoas. Isso tudo demanda um tempo, leva um tempo. Vamos ser pacientes e depois elogiar a comida, elogiar a organização da casa, ver os seus filhos, né, conversar com eles, ter tempo para os seus filhos. Todas essas situações, veja que todas são situações que você não foi a algum lugar, é a sua vida, é o lugar onde você está que você pode e você deve ser uma bênção, todos esses lugares. A nossa vida social, né, também agora com a quarentena, a gente teve que dar uma parada na vida social, nas festas, nos encontros, mas nós vamos voltar nessa situação na nossa vida social, né? Lá também temos que levar urbanidade, temos que levar compreensão nos lugares onde nós formos.
E a nossa vida social agora está sendo também cada vez mais a nossa vida virtual. Podemos ser, mas nós podemos ser caridosos, nós podemos ser virtuosos, podemos seguir o ídolo de Jesus na nossa vida virtual? Sim, irmãos, e como nós podemos, né? Nós estamos lendo uma notícia, vamos ler uma notícia no Facebook, no YouTube, nós demos um joinha, né? Nós demos aquele gostei. No que notícia nós estamos dando aquele gostei? Quando você está dando um gostei numa notícia, você está mandando uma mensagem que você gostou daquela notícia, que aquela notícia é boa, ou é importante, ou é verdadeira e vai fazer um bem para alguém. Você tem certeza de que essa notícia realmente é boa? Você tem notícia, você tem certeza de que essa notícia é verdadeira, né? Lembra dos crivos que Sócrates falava, né? Essa notícia é boa, essa notícia é verdadeira, ou ela vai trazer um bem para alguém? Nós temos que pensar nisso. Agora, na nossa vida virtual também. Nós temos certeza que essa notícia é verdadeira. Agora, né, a gente fala muito nas fake news, essa expressão ficou famosa, mas nós temos que pensar mesmo, essa notícia é verdadeira, não é falsa? Porque se a gente compartilha uma notícia falsa, o que essa notícia vai trazer de bom se é falsa, né? Antigamente as pessoas olhavam, não, vou ver se a notícia é falsa. Agora a tendência é que algumas pessoas quando falam para ela essa notícia é falsa, ela não acredita que a notícia é falsa. Mas vamos checar, há sites que você pode checar se uma notícia é falsa ou não. Na sua vida normal, na sua vida cotidiana, você ouve uma informação e você repassa a informação sem saber se a informação é verdadeira ou não? Pode até repassar, se a notícia, por exemplo, você tem uma informação de uma pessoa que é uma amiga sua, que é o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, você tem a tendência de acreditar naquela informação que a pessoa que você confia está passando. A internet tem uma coisa interessante, você não sabe quem está passando. Mesmo que a notícia tenha vindo de um amigo, você não sabe quem criou aquela notícia, quem foi a primeira pessoa que mandou aquela notícia. Então, nós temos que ter cuidado, sim, com a nossa vida virtual, o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós compartilhamos, aqui nós damos um like, ao que nós pomos aquele famoso kkk, nós estamos gostando daquilo, é bom aquela informação, nós estamos rindo, né? O kkk é o símbolo que você está rindo daquilo. Às vezes é uma notícia que não mereceria que a gente ficasse alegre e a gente faz. Então vamos ter responsabilidade em todos os momentos que a gente estiver, em tudo que a gente puder fazer pelo nosso próximo. Tem uma informação no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, eu gostei muito dessa, não é do Evangelho que eu estou falando aqui, mas eu achei muito apropriado, que ele fala assim, que nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Então aqui vamos pensar nisso, cada vez que nós nos devotamos ao próximo, que nós pensamos um pouquinho no outro ser humano, de quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, quem está nos atendendo, no caso de nós sermos chefe, ou a quem nós estamos atendendo, no caso de nós sermos subordinados, nós estamos fazendo isso com devotamento, com alegria, pensando no bem-estar dele, né? Temos que pensar nisso. Qual é o nosso grande desejo, o desejo do espírita sincero, do cristão sincero? A caridade, fazemos a caridade. Então, nesse mesmo capítulo aqui, no capítulo 13, há uma frase que eu achei muito linda, que eu queria até terminar aqui como se fosse realmente algo para nós pensarmos, para nós meditarmos nisso. No capítulo 13, né, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que vai dar a vossa mão direita, mas eu achei muito apropriado, que fala assim, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Sem a caridade, não há esperança de uma melhor sorte, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé não é senão um raio puro de luz que uma alma caridosa faz brilhar. Então, sem a caridade não haveria nem fé, nem esperança, nem
nem as outras virtudes. Vamos pensar nisso, vamos pensar que em todo lugar que nós estamos, nós podemos praticar essa virtude tão boa. Todos nós podemos ser um raio de luz, todos nós podemos praticar a caridade de sermos um raio de luz onde nós estejamos. Então, muito obrigada, meus irmãos, por essa oportunidade, por terem ouvido onde estiverem. Boa noite a todos.